Eu tenho pressão alta, hipertensão. Será que eu posso correr? Eu posso praticar a corrida de rua tendo pressão alta? Eu recebi essa pergunta recentemente no meu direct do meu Instagram e para responder essa pergunta eu vou contar uma história para vocês. E antes de contar essa história, deixa eu me apresentar. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Rodrigo Bicudo. Eu sou profissional de educação física, sou especialista em corrida de rua e sou criador do método, do programa Bora Correr. Se você é novo ou nova aqui no meu canal, aproveita antes desse conteúdo, se inscreve, clica naquele botão vermelho ali embaixo, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeos novos aqui sobre corrida, sobre treinamento. Tenho certeza que você vai gostar. E se você curtiu o vídeo, você deixa um joinha no final. Mas vamos falar então direto sobre esse assunto, hipertensão e corrida de rua. Alguns anos atrás, eu acho que lá para 2014, 2015, eu não tenho certeza da data, mas foi colocada em vigor uma lei, foi promulgada uma lei, se não me engano, municipal na época, em São Paulo, né? Eu estava dando aula em São Paulo, uma academia em São Paulo, e era obrigatório que todas as academias, num determinado período lá, depois essa lei caiu por terra, hoje em dia não existe mais essa lei, mas naquele período foi muito forte essa questão do atestado médico nas academias. Todos os frequentadores de uma academia de musculação, de ginástica, de natação, deveriam apresentar um atestado médico. Todos os alunos e todos os professores também precisavam de um atestado médico para dizer que estava tudo bem e tal. Enfim, depois essa lei caiu por terra, viram que era quase impossível exigir um atestado médico de todo mundo antes de começar a treinar, porque as pessoas acabam não procurando uma atividade física, porque tem que pegar atestado médico, marcar consulta, fazer exame, pegar o resultado do exame, voltar no médico, para aí sim ele te dar um atestado, para aí sim você ir numa academia. Você já tinha desistido de se exercitar, né? Então essa lei acabou caindo por terra. Mas enfim, nessa época estava rolando essa lei. E aí, a academia que eu atuava, que eu dava aula, que era a Aqua, em São Paulo, academia na Moca, em São Paulo, um abraço pro Rafa, meu parceiraço. Enfim, era obrigatório. O que a Aqua fez? A academia fez, e muitas academias fizeram isso. Colocaram um médico praticamente de plantão na academia e o dia inteiro esse médico ficava fazendo avaliação física de todos os alunos, principalmente medindo pressão, sinais vitais, para liberar um atestado médico ali, meio que de forma emergencial, né? E nessa onda, todos os alunos, todos os professores foram fazer atestado médico, não foram fazer esse exame, passar por essa avaliação do médico ali da academia. E eu também fui. Terminei de dar uma aula de personal ali, que eu tava ali na academia. Rodrigo, é sua vez agora. Eu fui lá, desci, e o médico foi, mediu minha pressão, tal, sinais vitais. E nesse exame de rotina ali, por um acaso, ele constatou que minha pressão tava um pouco alta, tava um pouco elevada para os padrões normais. O padrão normal aí é 12/8, né, de pressão arterial. E aí a minha tava 14/9. Não era, uau, que pressão super alta, mas estava fora do padrão. Eu na época estava com 34 para 35 anos, saudável, ativo, praticante de exercício, alimentação legal, corredor, já corria maratona nessa época. E aí o médico falou pra mim, falou assim, olha Rodrigo, pode ser que essa pressão esteja alta agora, porque você estava fazendo exercício, estava carregando peso. A gente, quando é professor na sala de musculação, você fica pra lá e pra cá, ajuda a montar equipamento, acaba fazendo força, mesmo dando aula, né? Tem uma atividade física mais vigorosa, diferente de uma pessoa que trabalha no escritório, sentado, no computador. O profissional de educação física, atuante ali numa sala de musculação, ele é bem ativo, né? Enfim, naquele momento minha pressão estava 14/9. Ele falou, não quero te alertar, nem te assustar, mas não custa nada investigar. Perguntou para mim se eu tinha caso de pressão alta na família, de pessoas hipertensas na minha família. Eu tenho um histórico absurdo. Todo mundo da minha família é quase hipertenso. Meus pais, meus avós, dos dois lados, todo mundo praticamente com pressão alta. Então eu tinha uma herança genética muito forte. Bom, vamos investigar. Aí eu marquei consulta num clínico geral. Fui lá, primeira consulta, o que você tá aqui? O que eu posso te ajudar? O médico falou, fiz um exame de rotina assim na academia e lá no aparelho do médico deu que minha pressão tava 14/9. E eu quero investigar, ver se tá tudo bem. Ele falou, mediu minha pressão e a minha pressão tava 14/9. Falei, caramba. Ele falou, então vou te indicar para um cardiologista. Aí a saga, né? Enfim, fui para um cardiologista, marquei consulta e fui e tal. Marquei consulta no cardiologista e o cardiologista mediu ali a pressão 14/9, tava alta. Aí ele me pediu uma bateria de exames, né? Aquele mapa que você fica 24 horas no dia inteiro com o aparelho de pressão, medindo a sua pressão em horários alternados, holter, fiz teste de esteira, teste ergométrico, fiz tudo o que era possível. Resumo da ópera. Sim, eu sou hipertenso. Você talvez esteja me acompanhando e fala assim, Rodrigo, você, profissional de educação física, especialista em corrida, maratonista,
como que você corre sendo hipertenso? Então eu vou contar para você como é que eu corro sendo hipertenso, tendo a pressão alta. No momento que eu identifiquei que eu estava com a pressão alta, mas antes de fazer todos os exames e o médico poder me prescrever uma medicação para pressão arterial, eu não podia fazer esforço, eu não podia correr, eu não podia exceder a minha pressão arterial, eu não podia arriscar. Curiosamente, nessa época que eu descobri isso, e olha o que é interessante da pressão alta, ela é uma doença silenciosa, e eu não sentia absolutamente nada. Eu estava inscrito na época para uma meia maratona, eu lembro como se fosse hoje, eu estava treinando para meia maratona de São Bernardo, que é a cidade que eu moro hoje, enquanto eu estou gravando esse vídeo. Eu estava treinando para meia de São Bernardo, que eram 21 quilômetros, estava no meio dos treinos, já tinha feito vários treinos longos, e tinha feito um treino longo no domingo, e na segunda eu fui no médico. Aí ele mediu, viu que estava alta, pediu uma bateria de exames e falou para mim, então você não corre agora enquanto não sair o resultado dos seus exames, eu ver que medicação que eu vou te passar, quantos miligramas que você vai precisar tomar para regular essa pressão. Você acha que eu fiquei feliz? Fiquei pé da vida, para não falar um palavrão aqui, cara, eu fiquei muito pé da vida, muito. Falei, cara, como assim não corre? Eu corri ontem, eu tinha corrido, 18 quilômetros um dia antes, que eu tava nos longos preparatórios para meia maratona, eu tava em vias de chegar à meia maratona, eu falei assim, não, mas primeira dama, minha esposa, falou um monte, você não pode correr, não seja irresponsável. Eu falei assim, amor, mas eu não sinto nada, eu tô correndo super bem, eu tô no meu peso ideal. Gente, não bebo, não fumo, não tenho nenhum vício, não tinha o trabalho mais estressante do mundo pra minha pressão tá alta. É genética, mas e aí? Ela falou assim, mas você tava correndo, mas não sabia que tinha pressão alta. Ela falou assim, agora eu sei que você tem a pressão alta. Imagina você vai lá correr a meia maratona, tem um piripaque, tem um pico de pressão, tem um problema coronariano, cardiovascular e, enfim, é perigoso, né? Enfim, é uma doença silenciosa. Eu, teimoso que eu sou, falei, tá bom. Aí, não fui na meia maratona, fui no dia lá na prova só pra devolver o chip lá, pegar minha camiseta do kit que eu tinha pago, né? Não corri a prova, nem caminhada, não fiz nada. Fiquei bem frustrado nessa época. Então, se você descobriu que você tá hipertenso agora, calma, o final dessa história é feliz. Aí, beleza, voltei no médico, fiz o mapa lá, realmente, em 24 horas, minha pressão tinha picos do nada, assim, a pressão subia e constatou que eu tive pressão alta. Eu lembro que eu fui fazer o teste ergométrico, né, esse teste de esforço máximo aí, e no dia do teste, o teste tem um tempo, né, um protocolo, né, de um tempo máximo que você pode ficar no protocolo. Eu até brinquei com a moça que foi fazer o teste, eu falei assim, quanto tempo dura o teste? O máximo, né, para tirar nota 10 de esforço no teste ergométrico. Ela falou, esse protocolo aqui, se eu não me engano, na época acho que eram 14 minutos, o tempo máximo do teste, 16 ou 14 minutos. Aí até brinquei com ela, falei assim, então, antes desse tempo, você não desliga essa esteira, que eu vou gabaritar esse teste, eu quero tirar 10. Cara, eu tava treinando pra meia maratona, tava muito bem condicionado, VO2 máximo lá em cima, tava bem treinado. Aí começa o teste, vai subindo, aquele teste que você vai elevando, né, vai inclinando a esteira, vai inclinando. Aguenta mais um minuto, aguenta, você tá lá com a boca, você não consegue falar, né, você tá com o ego espirométrico, tava lá com um tubo, né, dentro da boca ali, coisa no nariz e tava lá correndo, eu fazendo assim, tá bem, tô bem. Aí, uma hora eu fui perguntar pra ela quanto faltava, uma coisa assim, e ela entendeu que eu tava cansado, ela parou. Aí ela parou a esteira, eu falei assim, acabou? Eu falei assim, por que você parou? Aí ela falou assim, porque sua pressão chegou, acho que tinha chegado a 20 ou 19, por 14, por 12. Cara, chegou um patamar que ela, por segurança, ela parou o teste. Ela falou assim, o que você tá sentindo agora? Ficou preocupada comigo, né? Porque a pressão subiu muito, eu tava lá correndo. Eu falei, o que eu tô sentindo? Eu tô me sentindo ótimo, porque você começa a correr, a adrenalina sobe, eu tava super bem. E ela falou assim, cara, sua pressão subiu demais. É perigoso isso. Aí, o alerta desse vídeo para você e contar o final dessa história então. Foi então identificado, constatado que sim, eu, Rodrigo Bicudo, sou hipertenso. Qual a causa da minha hipertensão? Muito provavelmente genética. Meu pai e minha mãe, pressão alta. Meus avós paternos são hipertensos. Meus avós maternos eram hipertensos, todos falecidos já. Mas enfim, tinha essa herança genética. E eu caí no meu colo, a genética bateu em mim e eu sou hipertenso. E aí a solução disso, Rodrigo, e agora? Você não pode mais correr? Você adora correr? Se você correr, a pressão vai subir? Gente, a partir desse momento, na consulta, depois fiz vários retornos, né, com o cardiologista, para medir, foi me prescrita uma medicação para pressão, que eu vou tomar, eu já tomo há 5 anos quase, ou 6, nem sei mais, perdi as contas, eu vou tomar pro resto da vida. Todo dia eu tomo um comprimidinho para pressão, não me atrapalha em absolutamente nada, a pressão fica estável e eu sou, até hoje, maratonista, meio maratonista, corro, treino, faço exercício, tenho uma vida ativa normal, não tem nenhum efeito colateral, tá, dessa medicação. Então, recado para
para você que tem pressão alta, você só não pode correr com a pressão alta. Assim, você tem que estar medicado, você tem que ter um acompanhamento médico, beleza? Então, fico alerta aqui nesse vídeo. De vez em quando, homens principalmente, a gente que nunca gosta de fazer exames médicos, as mulheres já não têm esse problema, que sempre vão ou no ginecologista, ou na dermatologista, ou nos istas da vida, e sempre estão se cuidando. Desde adolescentes, as mulheres se cuidam, então estão sempre indo cuidar da saúde, então tem essa visita aos médicos mais frequentes. Nós, homens, praticamente não vamos em médico, só vamos em médico quando dá algum BO, né? Deu algum problema, a gente não faz um exame preventivo. Então, pelo menos uma vez por ano, cara, vai lá, vai no médico, mede ali a sua pressão, vê se tá tudo bem, vê os seus exames de sangue, estão todos ok, para ver se precisa fazer alguma coisa. Eu, no meu caso, tomo meu remédio para pressão, é uma dose mínima, eu tomo losartana potássica 50 mg. Não é propaganda do remédio, porque inclusive pelo SUS ele é de graça. Se você tiver a receita do médico, você leva em qualquer farmácia, o governo federal dá esse medicamento para você não paga por esse remédio, ele é bem baratinho, remédio da pressão, mas enfim, mas é de graça se você tiver a receita. E eu vou tomar esse remédio para pressão para sempre. E eu, então, sou hipertenso e sou corredor. Então, a resposta para essa pergunta, se você tem hipertensão, se você tem a pressão alta, você pode praticar corrida de rua? Você deve, porque ficar sedentário é o pior cenário para uma pessoa que é hipertensa. Então, você precisa circular o seu sangue, você precisa fazer o seu coração funcionar, você precisa deixar as suas artérias saudáveis. O exercício físico promove isso, promove uma saúde vascular muito melhor. Uma pessoa sedentária é uma pessoa que está doente. Se você conversar com um endocrinologista, com qualquer médico de qualquer especialidade, sedentarismo é sinônimo de doença. Então não é o fato de eu ter a pressão alta que o Rodrigo está doente. Não. Eu tenho uma característica genética que eu desenvolvi uma hipertensão. E não tem cura. Gente, colesterol alto, algumas pessoas têm colesterol alto. É porque estou comendo tudo errado. Às vezes é genética. Mas a pessoa faz tudo certo, o colesterol não baixa. Vou tomar algum medicamento, tá tudo bem. Os medicamentos estão aí para nos ajudar. A gente não tem que ter preconceito, né? Então você que estava aí comer, mas eu tenho pressão alta, não posso nem entrar numa academia, não posso fazer musculação, eu não posso fazer corrida. Você pode tudo, cara, não tem nada que te impeça de fazer, desde que você esteja orientado, medicado, no meu caso, né? Tomo remédio todo dia, os 365 dias do ano, tomo ali no meu café da manhã, já me acostumei, de manhãzinho vou lá, tomo meu remédio, acabou, vida normal, e vai ser assim até o final dos meus dias. Espero quando eu tiver, 150 anos de idade, correndo maratona e com a pressão controlada. Então, eu sou um hipertenso com a pressão controlada. Se a minha pressão estiver alta, eu posso correr? Não. Aí não. Aí ela pode subir demais, tem um efeito hipertensor do exercício, né? Claro que tem o efeito hipotensivo também do exercício, pós-exercício, a pressão tende a dar uma caída. Então, seja controlado, né? Esteja orientado por um médico, seja medicado. Mas a resposta é, você tem pressão alta? Fica tranquilo, você não é o único, tá? Eu também sou hipertenso. Inclusive, escreve aqui nos comentários se você tem pressão alta, se você conhece alguém que tem pressão alta. De repente, você pode encaminhar esse vídeo e falar assim, você estava dando a desculpa, você não pode fazer exercício? O professor lá é maratonista, é professor de corrida e tem a pressão alta, é vida normal, beleza? Gente, se esse vídeo fez sentido para você, se essa informação foi útil, passa para frente. E se você é novo ou nova, ainda não é inscrito ou inscrita aqui no meu canal do YouTube, aproveita para se inscrever agora, clica lá no botãozinho vermelho, deixa o seu joinha no vídeo e eu te vejo no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos e bora correr!